A verdadeira história do guerreiro e caçador Nimrod. Cush foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Em uma terra distante, onde a magia e a guerra se entrelaçavam, havia um guerreiro lendário conhecido como Nimrod. Ele era temido e respeitado por seu poder e habilidade no campo de batalha, e seu nome era pronunciado com reverência pelos inimigos e aliados. Nimrod era um homem de poucas palavras, mas suas ações falavam mais alto do que qualquer discurso. Ele era conhecido por sua coragem implacável, sua destreza na luta e sua lealdade inabalável à sua causa. Ele lutava não por glória ou riqueza, mas pela justiça e pela proteção dos inocentes. Em uma batalha épica contra um exército invasor, Nimrod liderou seus companheiros com bravura e estratégia. Ele enfrentou os inimigos com ferocidade e determinação, inspirando aqueles ao seu redor a lutar com igual fervor. Sua espada reluzia como uma estrela no céu noturno, cortando através das fileiras inimigas com precisão mortal. Mesmo quando as chances estavam contra ele, Nimrod nunca recuava. Ele permanecia firme em seu posto, defendendo os fracos e oprimidos com sua vida. Sua bravura e sacrifício inspiraram uma canção que ecoava pelas terras, contando a história do guerreiro destemido que desafiou os deuses e venceu. Após muitas batalhas e provações, Nimrod finalmente encontrou paz e redenção. Ele se tornou um guardião da paz e da harmonia, protegendo aqueles que precisavam de sua ajuda e orientação. Sua memória viveu para sempre nos corações daqueles que foram tocados por sua coragem e bondade, e seu nome foi lembrado como o guerreiro que trilhou um caminho de honra e nobreza. Como tudo começou, conto a verdade. Quem foi este homem, Nimrod, e quem era este guerreiro? Muitos historiadores conta e relata a respeito do guerreiro, o deste guerreiro Nimrod, mas ele poucas pessoas se sabe ou até mesmo não entende a compreensão da história dele. Este homem chamado Nimrod, este é o lado obscuro da verdadeira história de Nimrod. Este lado obscuro vai relatar e desvendar o porquê. Este homem chamado ele era conhecido como Nimrod, ele se tornou este homem tão destemido e valente, um grande caçador, protegido pelos deuses antigos, ou ele este homem chamado Nimrod. Ele este grande guerreiro, era protegido somente por Deus. Qual é a verdadeira história? A verdadeira se conta este lado obscuro. Mas até onde Deus, o verdadeiro Deus, o protegeu? Até onde este homem guerreiro caçador obedeceu à lei divina? Este grande guerreiro chamado Nimrod. Gênesis 10, 8-12. Cush foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso, e é por isso que se diz, seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as três em Sinar. Daquela região Nimrod foi para a Síria e ali construiu as cidades de Nínive, Reobote e Ir, Calá e Rezem, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. E logo se tornou muita gente. Havia muita gente na terra, uma dessas pessoas era Nimrod. Ele era um homem mais que caçador. Chamado Nimrod, ele matava todos os animais. Como gente ele Nimrod fez-se também rei sobre as outras pessoas. Deus não gostava disto que Nimrod fazia. Todos aqueles povos falavam apenas uma única língua. E ele Nimrod, ele quis que todos ficassem juntos para pudesse governá-los. Este homem chamado Nimrod. Vocês sabem o que ele fez então? Ele mandou que construíssem uma cidade, como uma grande torre, para que ele pudessem governar, mandando que ele começasse a construir, primeiramente, o alicerce. Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao versículo 9. Naquele tempo todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros, vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche, em vez de massa de pedreiro. Aí disseram, agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro.
Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. O nosso Senhor Deus não se agradava desta construção. Porque Deus não se agradou queria que as pessoas se espalhassem pelos 4 cantos da terra e vivessem em toda a terra, mas elas disseram, todas aquelas pessoas: vamos fazer. Assim ele disse: façamos uma grande torre tão alta porque ela tocará nos céus. Nimrod casou com sua própria mãe? A Bíblia não menciona sobre Nimrod ter se casado com a própria mãe. Segundo a tradição judaica, Semiramis era mãe de Nimrod e posteriormente se casaram. Mas a história de Semiramis não aparece na Bíblia. Ainda segundo relatos de historiadores, Semiramis fundou várias cidades incluindo a própria Babilônia, estando assim associada à construção da Torre de Babel. A ideia que Semiramis fundou cidades, se casou com Nimrod e teve um filho chamado Tamuz, não é bíblica, tratando-se de pura especulação. Nimrod construiu a Torre de Babel? Assim como a relação amorosa com Semiramis, a Bíblia não diz que Nimrod construiu a Torre de Babel. A construção da Torre de Babel aconteceu em Sinear, a mesma região onde Nimrod fundou várias cidades. Gênesis 11, 2-4. Provavelmente, a extensão do seu império, que incluía toda a Mesopotâmia, como a Babilônia ao sul e a Assíria ao norte, poderá ter tido alguma relação com a fundação de Babel e da Torre. No entanto, em nenhum momento, a Bíblia faz alguma ligação entre Nimrod e a Torre de Babel. Assim fizeram esta grande torre, assim ele Nimrod disse: ficaremos famosos. Aquelas pessoas quiseram honrar a si mesmo, mas elas não queriam honrar o nosso Senhor Deus. Então por isso que Deus impediu que elas construíssem aquela grande torre. Deus, percebendo tudo isto, ele mudará as línguas dos homens. Sabe como que ele fez isso? Fez com que todos de repente falassem línguas diferentes. E apenas uma. Os construtores e eles não se entendiam, e por isso que o nome da cidade ficou sendo a cidade de Babel, o Babilônia, que significa confusão. Aqueles povos eles começou a se afastar-se da cidade, eles formaram um grupo de pessoas que falava igualmente a eles, a mesma língua deles. Então aqueles povos eles se juntaram e foram para outra parte de outra terra.